Se você pensa em comprar um Bookspage ou algum outro equipamento da Books, bem como esse aqui que eu tenho, sinto lhe dizer, mas talvez esse vídeo seja um pouco desanimador para você que é entusiasta por tecnologia, porque somente alguém que é entusiasta por tecnologia e principalmente os dispositivos de leitura vai cogitar comprar um Books, e no caso aqui o Bookspage, porque é um aparelho muito caro. Mas eu quero falar para você aqui como tem sido a minha experiência nesses primeiros meses de uso do aparelho quase que diariamente. Salvo exceções que eu não usei o aparelho, eu leio ele com bastante frequência, principalmente de noite. E aqui vão algumas primeiras impressões e se vale a pena ou não comprar esse aparelho, tendo em vista que nós temos os aparelhos Kindle, eu tenho aqui que eu utilizo ou utilizava com mais frequência, que é o Kindle Paperwhite, de última geração, 11ª geração, e agora nós temos a Kobo, que também lançou aparelhos coloridos. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Kobo Clara Color, salvo engano, acho que esse que é o nome. Então, vamos lá. O aparelho, ele tem funcionado bem, né? O primeiro ponto, ele funciona bem, ele cumpre o que promete? Sim, apesar que eu tive uma dificuldade enorme para configurar esses botões de passar página, né? Nós estamos falando de um aparelho que ele é concorrente do Kindle Oasis, que tem como grande diferencial os botões físicos para mudar de página. Foi quase um mês ali tentando configurar, mandei o aparelho para o suporte técnico, eles falaram que não tinha jeito, que alguns aplicativos tipo Kindle não eram compatíveis, mas no fundo era compatível sim, e foi graças à comunidade, a galera que comentou aqui numa foto que eu publiquei aqui no YouTube, as pessoas responder de uma forma legal. Então é um aparelho que funciona, ele está funcionando plenamente, porém a experiência de uso é que mais me chamou a atenção. Ele é um aparelho que funciona com o sistema Android, e isso permite que você conecte a sua conta do Play Store aqui, e a partir da sua conta conectada você pode baixar qualquer aplicativo. Qualquer aplicativo talvez, eu não testei todos os aplicativos, mas coloquei YouTube, Spotify, Esquilo, que é um aplicativo de leitura, o Kobo, o Kindle e alguns outros dispositivos de leitura e funcionam muito bem, vários aplicativos. Acaba que, obviamente, a tela, por ser uma tela e-ink, ela sofre ali para reprodução de vídeo, mas as caixinhas de som que nós temos aqui, tá vendo esses furinhos, né, no canto aqui, são os speakers. E é um volume razoável, um volume ok para você escutar uma distância ali de 20, 30 centímetros, tá? Enquanto você está lendo. Esse é o grande diferencial, o sistema que ele roda. Mas nesses quase 2 meses eu só utilizei essas funções que o sistema Android permite no momento que eu estava fuçando ali no aparelho. Ou seja, no meu dia a dia eu não usei, praticamente não usei. Também é muito fácil colocar aqui imagens via Bluetooth do seu celular, você pode compartilhar arquivos, PDFs, qualquer tipo de documento que você tem no seu aparelho Android, você consegue compartilhar aqui. Então você pode abrir um PDF de algum material didático que você tem, alguma coisa nesse sentido. Como eu não tenho esse uso, para mim não justificou muito. Eu basicamente utilizo o aplicativo Kindle. E aí é uma experiência bem pior do que um aparelho Kindle. Vamos pegar aqui como experiência um comparativo, que foi basicamente o que eu fiz o mês inteiro. Eu tô com a capa do Dança da Morte, vou apertar esse botão aqui embaixo, que é para ativar o Kindle, e a gente tem em 1 segundo o texto para ler e ponto, né? Essa é uma experiência Kindle, você aperta aqui e já tá para ler o seu livro, aí você vai aqui na tela, se você quiser depois, volta para a biblioteca, mas acaba que para ler livros somente no Kindle, o Kindle é o melhor aparelho disparado, não tem comparação. Até porque eu aqui no Books, né, tudo bem que foi uma configuração que eu fiz, mas ele desliga 100% a cada 12 horas de inatividade para otimizar a bateria, que é o próximo tópico que eu vou falar. Aqui eu já liguei para não perder esse tempo, eu abri e a gente tem aqui o mirror inferior com 5 tópicos, né? E aí a gente tem, olha a questão da experiência. Eu abri, ele sempre abre nessa tela de biblioteca ou loja, dá para configurar. Mas por mais que fosse, isso é preguiça minha de mudar, fosse aqui no Apps, eu cliquei aqui no Apps, olha aqui embaixo, né? Indicando, eu tenho aqui os aplicativos, eu tenho que clicar no aplicativo do Kindle, né? Ele
ele não desliga e liga depois que ele entra numa hibernação. Aí depois que ele abre o capítulo 9. Eu sei, algumas pessoas vão comentar, isso é muito configuração, mas o Kindle ele meio que é travado nisso, né? Travado nessa experiência. Aqui, como tem vários aplicativos e várias distrações, acaba que quem vai utilizar somente para leitura, principalmente no Kindle, vai ter esses obstáculos a mais e que depois você tem. A questão, eu falei da bateria, né? Mas vamos pegar outro ponto aqui, já que a gente está com a interface aqui, por exemplo, de um livro aberto. O toque na tela é um pouquinho diferente do Kindle. Então, nos primeiros dias eu apanhei, eu apertava de um jeito, aí não era o que eu queria, aí eu puxava de baixo para cima, acontecia outra coisa, saía da tela, isso foi me deixando um pouco irritado até eu acostumar, né? Onde que eu tenho que clicar na tela para sair, né, para ler outro livro, para acessar o menu, por exemplo. Se eu fizer aqui, ó, esse arrastar aqui no canto, de cima para baixo, abre esse menu aqui, que você configura Wi-Fi, Bluetooth, temperatura de tela, o volume do speaker e outras funções mais, tá? E aqui, né, é um aparelho que tem Bluetooth para transferência de dados, ele tem Wi-Fi naturalmente, né, para conectar, baixar os aplicativos, temperatura de cor de tela, igual os novos Kindles também, mas essa experiência de uso ela é um pouco prejudicada também por conta da minha familiaridade com o Kindle, tá? Agora, quanto à bateria, ela dura muito menos que a bateria do Kindle. Aqui, até um descuido meu, né? Então, eu coloco uma meia-culpa também. Eu fui perceber isso aqui agora nesse vídeo, né? Eu tô com o Bluetooth ligado, eu não preciso estar com o Bluetooth ligado, só vai gastar bateria. Wi-Fi sim, né? Para baixar livros e tudo mais, mas eu poderia até deixar desconectado aqui depois que eu baixei um livro, mas para uma comparação, né, talvez um pouco mais correta, eu deixo sempre o Wi-Fi ligado aqui do meu Kindle também. É uma bateria que ela vai durar ali, se você usar, vamos colocar 1 hora ali por dia de leitura, e ele entrando no modo de desligar, né, você pode colocar 1 hora depois, 6 horas, enfim, você personaliza, eu coloco depois de 12 horas, ele vai durar muito menos, ele vai durar ali 15 dias, enquanto o Kindle pode durar 1 mês, mais ou menos, os meus usos, tá? Então, acaba que assim, a gente tá falando de 15 dias de bateria, é um tempo muito grande, apesar do universo dos e-readers não ser um tempo tão grande, mas a entrada USB-C, que é a entrada da maioria dos telefones, né, Androids novos, você conectou ali em poucas horas, ele carrega e tá tudo certo. O risco de você ficar sem leitura é baixíssimo, bem como nos Kindles, né? Então, ele é um aparelho de R$2.000 que a experiência de leitura Kindle ela é inferior ao que os Kindles entregam. Eu não tenho um aparelho Oasis aqui, eu tenho o Kindle Paperwhite, que ele é colocado, encaixado abaixo, apesar que ele tem características que o colocam como superior, né, o aparelho top de linha da Amazon, mas mesmo com a tela de 300 pixels por polegada, as características similares, eu sinto um conforto maior lendo no Kindle por conta dessa experiência levemente otimizada, mas também pode ter aquela mancha ali, né, na minha análise por conta dos meus anos, vários anos, pelo menos uns 6, 7 anos contínuos usando o Kindle, uma experiência inicial no Books. Então, se o Books fosse esse Books aqui, exatamente esse Books, se ele fosse um aparelho de R$1.300, é um aparelho no preço do Oasis, ele com certeza seria uma melhor compra, porque você, além de ler os livros Kindle, com uma experiência semelhante, você tem outras possibilidades, como acessar o Google Docs, por exemplo, para analisar. Eu que sou escritor, para mim é interessante eu ter um aparelho que eu coloco um Google Docs, eu tenho uma experiência de leitura similar que o meu leitor vai ter, para fazer uma revisão, né, uma última leitura ali do meu livro. Ou então eu posso passar, eu salvo esse docs como um PDF, já mando direto ali para o aparelho, para eu ler. Enfim, ele tem essa familiaridade, dá para você colocar o Spotify como uma música de fundo, enquanto você lê uma música calma, relaxante. Mas sendo bem sincero, na minha experiência de dia, eu não usei. Pode ser que você use, mas foram só nos primeiros dias, porque eu pego, né, o meu Books antes de dormir, leio ele por 30, 40 minutos, e coloco ele de lado ali na cabeceira. Então eu não tenho como uso esses outras vantagens assim, né? E por último, né, para a gente encerrar, ele tem um navegador, né, browser. Deixa eu até abrir ele aqui, talvez até abra na sala aqui da minha graduação. E eu falei assim, poxa, vai ser um aparelho legal para eu ler os textos, né,
que do site, da faculdade, enfim. Mas acaba que deixa eu só ver, o Neo Browser, que é aqui, né? Então, tem aqui no cantinho um aplicativo, você clica, ele abre esse navegador, só que a experiência, né, tá aqui na página do Google, olha que legal. Mas o arrastar de tela, depois se for uma página mais pesada, com muitos elementos gráficos, não fica tão legal. Então, se você tem um tablet, eu tô pensando, você tem um Kindle e às vezes está querendo comprar um tablet para outras funções, né? Para estudo, eu acho mais interessante, tá? Então, acaba que é um aparelho que ele, dentro do que ele oferece bem, mas para ler livros, principalmente no Kindle, o Kindle é insuperável. Então, se você tem muito clara essa vontade, esse desejo, essa certeza que você vai usar para outros fins, além de ler no aplicativo Kindle, o Books ele pode ser uma boa compra sim, e até sendo justificado esse valor a mais. É um valor muito alto, então você tem que aplicar muito bem todos esses diferenciais que um dispositivo Android te entrega para justificar esse preço. Mesmo assim, a chance dessa justificativa ela é quase zero, na minha opinião. Agora, se você vai praticamente ler livros no Kindle, de repente um PDF ou outro, enfim, até para ler quadrinhos também, vai nos aparelhos do Kindle que você vai gastar pelo menos ali uns 40% a menos, 50% a menos. E comparando com o Paperwhite, que é esse que eu tenho, que é o que eu recomendo, o melhor custo-benefício que a gente tem, ele é tipo R$800, ele é menos da metade do preço, compensa muito mais, tá? Então, esse é o vídeo dessas minha experiência de 2 meses. Eu não abandono, não tô lendo no Kindle, tô lendo só no Books, até para fazer valer o valor que eu investi nele, tá? Então é isso, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou responder. Tamo junto, abraço e tchau, tchau.